o Natal tem relação com a Páscoa. Na Páscoa, a gente começa com o lucernário, né? Nas trevas, se canta o precônio pascal, o anúncio da ressurreição de Jesus, e se acende no círio as velas. Pois bem, o Natal tem relação com a Páscoa. Nos ícones orientais da natividade, do nascimento de Jesus, o presépio, a manjedoura, é sempre pintada como se fosse uma tumba. E Jesus, todo enfaixado, como diz o texto, num ambiente escuro, porque aquele menino nasceu para morrer. Irmãos, o Natal é um mistério de amor. Deus tanto amou o mundo que entregou o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O grande presente que Cristo nos trouxe com a sua encarnação foi a vida eterna. Só Deus tem vida eterna. Só Deus é imortal. Pois bem, no Natal, na encarnação, a natureza divina se uniu à natureza humana para nunca mais se separar no seio da Virgem Maria. Por isso, irmãos, que é uma noite santa, é uma noite de festa, é uma noite de alegria. Eu estava lendo uns textos dos padres da igreja. São Leão Magno, ele diz: hoje, caríssimos, nasceu o nosso Salvador. Exultemos, porque não existe lugar para a tristeza onde se celebra o Natal da vida, o nascimento da vida. E esta, a vida, que é Jesus, aniquilando o medo da morte, infunde em nós a alegria da eternidade prometida. Irmãos, ficar livre do medo da morte não é pouca coisa. Nós estamos saindo de uma pandemia, onde vimos a fragilidade da nossa vida humana, do nosso físico, da nossa saúde. Quantos irmãos, quantos amigos padeceram nessa pandemia. Mas hoje Cristo quer nos dizer que o seu nascimento vem nos aniquilar, destruir o medo da morte. Porque a morte foi vencida pelo amor de Deus. Eu li uma coisa linda sobre o presépio. O Papa Francisco esteve em Greccio, uma cidade italiana, onde São Francisco teve essa inspiração, no ano de 1200 e pouco, de fazer uma representação do nascimento de Jesus, com figuras vivas. Tinha um boi mesmo, um jumento, uma criancinha, né? Maria e José representados por duas pessoas, os pastores. Foi São Francisco que teve essa intuição maravilhosa. E o Papa se perguntava, por que o presépio suscita tanto estupor e nos comove? Porque manifesta a ternura de Deus, o amor de Deus eterno. Ele, o Criador do universo, se abaixa até a nossa pequenez. Em Jesus, diz o Papa, o Pai nos deu um irmão que vem buscar-nos quando estamos desorientados. Por isso, a estrela que guiou os magos.
Nós temos, irmãos, a palavra de Deus que nos guia, que nos indica onde está Jesus, onde está a vida. A palavra de Deus nos mostra qual a vontade de Deus na nossa vida. É uma luz para os nossos passos, uma lâmpada para o nosso caminho. Não estamos ao léu, desorientados. Temos um oriente, temos uma luz que nos guia. Quantas pessoas também Deus colocou na nossa vida, quantos catequistas, quantos pais nos mostraram Jesus. Como devemos ser gratos a essas pessoas que nos ensinaram a amar a Jesus. Muito bem, irmãos, por isso que a estrela brilha no meio da noite, da nossa noite. Eu gostei também que ficou tudo escuro, porque a primeira leitura diz: o povo que andava na escuridão viu uma grande luz. Para os que habitavam nas sombras da morte, uma luz resplandeceu. Irmãos, viver nas trevas, no escuro, você não enxerga ninguém. No escuro absoluto, você não se enxerga. É a solidão mais profunda. Quando aparece a luz, eu vejo que eu não estou sozinho. Eu enxergo quem está do meu lado. Eu enxergo a mim mesmo. A coisa mais trágica que possa acontecer a uma pessoa é viver nas trevas. É não amar. É não sentir-se amado. Deus é luz porque Deus é amor. E Ele manifestou todo o seu amor no seu Filho que se fez um de nós. E olha só o que diz, eu fiquei impressionado com esses textos. Santo Agostinho, olha o que ele diz: irmãos caríssimos, o Senhor nosso Jesus Cristo, Criador eterno de todas as coisas, nascendo hoje de uma mãe, se fez o nosso Salvador. Nasceu para nós hoje, livremente no tempo, para introduzir-nos na eternidade do Pai. A eternidade entrou no tempo. O nosso tempo que se esvai, que passa rapidamente, a eternidade entrou no tempo. É Jesus. Para introduzir-nos na eternidade do Pai. Deus se fez homem, para que o homem se tornasse Deus. Repito, Deus se fez homem, para que o homem se tornasse Deus, Filho de Deus, não contra Deus, nem sem Deus, se tornasse Deus com Deus. Para que o homem comesse o pão dos anjos, o Senhor dos anjos se fez homem. O homem pecou e tornou-se réu. Deus nasceu como homem para que fosse libertado o réu. O homem caiu, mas Deus desceu. Caiu o homem miseravelmente, desceu Deus misericordiosamente. Caiu o homem pela soberba, desceu Deus com a graça. Fantástico, irmãos. Está tudo aqui. O mistério do amor. Diz que o recenseamento, é um ato de soberba. O imperador quis saber qual a sua força, qual o seu poder, qual as pessoas sob o seu domínio. Isso significa também dinheiro, riqueza. Diante da soberba do imperador, Deus se humilha, fazendo-se criatura mortal, um de nós, pobre, rejeitado. Impressionante, não havia lugar na hospedaria, na cidade de Davi. José era daquela cidade, não havia lugar para Cristo. Não sei se ele encontra lugar na minha vida, na tua vida. Tem lugar para Cristo? Ele pode entrar, ele pode se acomodar.
Que espaço que eu dou para Deus na minha vida? Que lugar que Jesus ocupa na tua vida, na minha vida? Que lugar? Impressionante, irmãos, o amor de Deus, que aceita de ser rejeitado. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Muito bom, irmãos. Então, ali, a estrela que conduz aquele menino, envolto em faixas. Maria preparou, a única coisa que ela tinha para oferecer eram essas faixas. Irmãos, os dons de Deus precisam ser cuidados. Eu não posso desprezar, desperdiçar a graça de Deus na minha vida. Mas ao mesmo tempo que esse menino foi envolto em faixas, ele foi colocado na manjedoura. Não tinha um bercinho. Manjedoura é o coxo, é um lugar sujo. Ali tem inseto, tem a baba dos animais, ali tem sujeira. Ali Jesus foi colocado. Talvez para significar que ele veio para ser comido. Manjedoura é o lugar onde se come. Cristo se fez comida para estar dentro de mim, dentro de você. Por que eu como todo dia? Por que você se alimenta? Para ter saúde e força para viver, para andar, para trabalhar, né? Pois bem, irmãos, Cristo se fez nosso alimento espiritual, para que eu tenha vida divina, para que eu tenha capacidade de amar, para que eu tenha esperança, para que eu tenha amor. Ele se fez comida. Daqui a pouco vamos tê-lo aqui na Eucaristia. Cada vez, a Eucaristia hoje é a manjedoura. Cristo, que nasceu na cidade do pão, né? A casa do pão. Belém significa casa do pão, porque ele é pão da vida. Então, irmãos, ali os pastores que estavam apacentando são os primeiros a escutar a notícia do anjo. Nasceu-vos hoje. Irmãos, essa notícia não é de ontem, nem de amanhã, é de hoje. Nasceu-vos, para você, para mim, um Salvador, que é o Cristo Senhor. Tá bom, do que você precisa ser salvo? Do que Deus precisa me salvar? Porque Salvador não é de qualquer coisa ou de nada. Salvador salva de algo. Do que você precisa ser salvo? Muito importante, irmãos, sabermos isso. Porque esse Natal será um Natal significativo. Eu terei vivido de verdade o Natal se eu descobrir que Cristo me salva de alguma coisa concreta, de algum pecado, de algum vício, de algum rancor, de algum medo. Cristo tem que me salvar. Se Ele é o Salvador, Ele tem que me salvar de alguma coisa. Eu não preciso ter medo de enxergar o que é que precisa ser salvo na minha vida. Cristo é o Salvador. O Cristo Senhor. Não é qualquer um, é o Kyrios, é Deus. Esse menino, 100% homem, nascido de Maria, é 100% Deus, gerado pelo Espírito Santo. Muito bom, irmãos. E os pastores não eram os donos do rebanho, eram os guardas, os vigias, os que estavam acordados durante a noite. Espero que hoje estejamos aqui todos vigiando. E a nós, hoje, recebemos essa notícia maravilhosa, que nasceu-nos hoje o Salvador, o Cristo Senhor. E os magos que representam os pagãos, chamados à fé, enquanto Jerusalém se alarma e mostra o caminho, mas não vai, nem o Herodes, nem os escribas, os sacerdotes, os magos seguem a estrela e vão ao encontro de Jesus.
e levam 3 presentes. Que bom se hoje nós pudéssemos oferecer ao menino Jesus esses 3 presentes: o ouro, o incenso e a mirra. O ouro, porque Cristo é Rei. O ouro simboliza o amor. Amor com amor se paga. Cristo quer ser amado para nos fazer felizes, para que nós atinjamos a finalidade da nossa vida. Oferecer amor, amar a Cristo, concretamente, obedecendo Ele, guardando a sua palavra. Oferecer o incenso porque Ele é Deus. O incenso é símbolo da oração. Essa fumaça perfumada que sobe ao céu é símbolo da oração. Cristo quer que nós rezemos, falemos com Ele, o bendigamos, supliquemos a sua ajuda nas nossas necessidades, nos nossos sofrimentos, nos nossos medos. Peçamos a Ele, Ele quer nos atender. Faze-me ouvir tua voz, mostra-me a tua face, diz o esposo no Cântico dos Cânticos, para a sua igreja, que é você. Mostra-me a tua face, fala comigo, eu te amo, eu te escuto. O incenso da oração, irmãos, que nesse ano possamos rezar mais intensamente. E a mirra, porque Jesus é homem e vai morrer, significa a mortificação. Mortificação do quê, irmãos? Mortificação do pecado, de tudo aquilo que me afasta de Deus, de tudo aquilo que me impede de amar os outros. Se eu quero amar a Cristo, eu tenho que mortificar o meu homem velho. Não dá para servir a Deus e ao demônio. Não dá para acender uma vela para Deus e outra para o diabo. Não dá. Se eu quero ser cristão, eu tenho que, como diz a segunda leitura, essa graça, esse amor que nos foi manifestado para a salvação de todos os homens, nos ensina a abandonar a impiedade e as paixões mundanas e a viver nesse mundo com equilíbrio, justiça e piedade. Oxalá, irmãos, o Senhor nos ajude, Maria e José nos ajudem a abandonarmos a impiedade, se temos a impiedade na nossa vida, e temos. São José, esse homem silencioso, maravilhoso, que não fala, mas faz imediatamente o que Deus quer. Um homem que se deixa conduzir por Deus, que obedece, que faz. Nós temos muitas palavras e poucas obras. E São José nos ajuda a entender que o importante são as obras. Aqui fala, para purificar um povo que lhe pertença e que se dedique a praticar o bem. O termo grego, se dedique às belas obras. Deus preparou para você, para mim, umas obras bonitas, belas, de amor, de generosidade, de caridade. Preparou, irmãos? E nós vamos manifestar que nós encontramos o Messias se nós praticarmos essas obras e não voltarmos pelo mesmo caminho. Os magos, avisados em sonho que Herodes queria matar o menino, voltaram por outro caminho. Esse é o sinal de que eu encontrei Jesus. Se eu volto por outro caminho, porque se eu quiser continuar trilhando os mesmos caminhos, sinal que não encontrei Jesus. Tá bom, irmãos? Vamos então agradecer ao Senhor, bendizê-lo nessa Eucaristia, nesse Natal, e nos unirmos a Cristo. Cristo quer nascer dentro de nós. E nós não estamos sozinhos, estamos unidos com a Igreja Universal, em todos os países, em todas as línguas. Hoje se celebra esse mistério impressionante de amor, que é a encarnação de Jesus,
que continua na vida dos cristãos através da Eucaristia. Cada vez que nós comungamos a Cristo, nós nos tornamos concorpóreos de Cristo, consanguíneos de Cristo. Já pensou? O corpo de Cristo vive em você. O sangue de Cristo vive em você. Por isso, como Cristo é pão partido, você pode se partir pelos outros. Como Cristo é sangue derramado, você pode se derramar pelos outros. Cristo vive em você. Isso é o céu. Então, irmãos, que isso nos dê muita força, coragem para enfrentarmos esse ano novo que se aproxima, com as suas dificuldades, mas que, se o Senhor está conosco, não temos que ter medo de nada.